Olá, bom dia! Nós vamos para mais uma videoaula. A videoaula de hoje é da disciplina de artes. Nós vamos pegar o nosso livro didático, colocar na disciplina de artes na página 13. Vamos lá. Vejam que nós temos aqui nessa página uma imagem. É a imagem da obra de um pintor estadunidense chamado William Holbrook. Em suas obras, o artista costuma pintar animais como se fossem humanos, com características humanas, atividades e expressões também. Aqui na imagem existem alguns animais. Temos aqui um chimpanzé sentado e vestido como humano, e em pé temos um gato, um cachorro, uma raposa, um coelho, um urso, um porco e um castor. E o que será que esses animais que estamos vendo têm em comum com nós, os seres humanos? Eles estão em pé, como ficam os humanos. O chimpanzé está sentado, com pernas cruzadas, também como sentamos. E por fim, estão usando roupas, assim como os seres humanos usam também. Mas entre esses animais, temos um animal que realmente se parece muito, que tem muita coisa em comum com o ser humano, pois anda algumas vezes como se fosse humano, tem braços, pernas, pés e mãos também bem característico de humanos. E algumas atitudes desse animal também é de humanos. Eu estou falando do chimpanzé em específico. E é o que nós vamos ver no próximo slide. Vamos lá conhecer mais um pouquinho sobre ele. Então, essa é a imagem do chimpanzé. Algumas pesquisas apontam que esse animal é parente próximo dos seres humanos, pois possui uma semelhança muito grande com o humano. Vejam que eles possuem os braços como a dos humanos, porém são mais longos, ficam abaixo do joelho. Eles possuem as mãos também bem parecidas com a dos humanos, porém seus dedos são mais grossos e mais longos. Eles têm os pés bem parecidos também, mas são mais achatados. Também há muita semelhança ao andar do humano. Os chimpanzés movimentam os ombros e os braços ao andar. E as habilidades das mãos também se assemelham muito com os humanos, pois eles usam suas técnicas para manusear seus alimentos. Eles descascam bananas, eles quebram coco, escolhem seus vegetais para se alimentar. Eles fazem várias coisas que os seres humanos fazem também com as mãos. E agora nós vamos para o próximo slide conhecer um pouquinho mais desse animal. E agora nós vamos falar um pouco sobre a semelhança das atitudes desse animal, do comportamento e dos sentimentos que existem entre os macacos e os seres humanos. Essa espécie possui a capacidade de se expressar e até de trocar informações uns com os outros.
Além disso, eles são capazes de amamentar, como os seres humanos, amamentam seus filhotes, colocam no colo quando eles estão sentados. Eles oferecem e recebem afeto, assim como está mostrando a imagem aqui, dos dois se abraçando. Eles protegem, cuidam muito bem dos seus filhotes e oferecem muito carinho e amor também, assim como os seres humanos. Sem falar que essa espécie são muito inteligentes também. Nós vamos agora assistir a um vídeo sobre uns macaquinhos muito espertos e logo depois vocês irão realizar as atividades. Tudo bem? Bons estudos e bom fim de semana para vocês. Beijos! Os macacos e a lua. Havia uma vez, num bosque não muito longe, um lago enorme e muitas árvores ao redor do lago. Muitos macacos costumavam viver nessas árvores. Os macacos jovens eram todos muito travessos, passavam todos os dias fazendo piadas e faziam muito barulho. Os macacos velhos não conseguiam controlar as travessuras diárias dos macacos jovens. Uma noite, todos os macacos dormiam nas árvores. Era noite de lua cheia. De repente, um dos macacos jovens acordou e ficou surpreso quando olhou para o lago. Viu o reflexo da lua na água do lago e pensou que ela havia caído do céu para dentro do lago. Acordou os outros macacos jovens delicadamente. Acordem, a lua caiu no lago. Todos os macacos jovens decidiram tirar a lua do lago e devolvê-la ao céu. Queriam fazer isso antes que os macacos mais velhos acordassem. Mas a pergunta era: como tiramos a lua de dentro da água? Então, de repente, um macaco teve uma ideia. Sugeriu: por que não formamos uma corrente? Apoiamos um a um e formamos uma corrente até a superfície da água. Então, um deles se sustentou em um dos galhos. O seguinte macaco saltou e se apoiou no primeiro, o segundo a este e assim sucessivamente. Desta maneira, formaram uma corrente até a superfície do lago. Então, o último macaco da corrente tentou pôr sua mão na água para pegar a lua. De repente, o galho da árvore da qual se apoiavam se rompeu e todos os macacos jovens caíram no lago. Os macacos jovens, assustados, começaram a gritar. Então, os macacos velhos despertaram e, vendo o que havia acontecido, saltaram ao lago rapidamente para salvar os jovens. De alguma maneira, conseguiram tirar os macacos jovens da água. Os macacos jovens haviam tomado muita água e tremiam de frio. Estavam muito assustados. No dia seguinte, os macacos velhos escutaram a história do que havia acontecido na noite anterior e riram muito. E todos os macacos jovens perceberam a besteira que fizeram e decidiram nunca mais serem travessos ou aborrecer os macacos mais velhos.